Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de falências no ano passado por causa das enchentes. No total, 147 mil empresas fecharam as portas. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Kátia Fantin. Caminhar pela região metropolitana de Porto Alegre e se deparar com portas de estabelecimentos fechadas, onde antes funcionavam grandes empresas, infelizmente tornou-se uma imagem corriqueira. Entre os resultados negativos da enchente que afetou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, estão os prejuízos causados à saúde financeira das empresas gaúchas. Nesse cenário, segundo dados da Junta Comercial aqui do estado, são mais de 146 mil negócios encerrados só em 2024, um recorde histórico desde 2003. O fechamento de empresas subiu 12% em relação às empresas fechadas em 2023. Esse número vem em alta desde 2020, quando começou a pandemia do coronavírus. Além disso, o estado registrou 60 falências, o maior número desde 2020. Em janeiro desse ano, o fechamento de 18.452 empresas foi o maior desde o início do levantamento, representando uma alta de 30% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Enquanto isso, muitos gaúchos buscam recomeçar suas vidas, seguindo novos rumos para se reerguer dessa devastação que até hoje traz inúmeras consequências. E o mês de fevereiro foi o mais seco da história do Rio de Janeiro. Em muitos bairros, inclusive, não choveu durante todo o mês. Vamos ver mais informações com o repórter Anderson Nascimento. Fevereiro terminará como o mês mais seco já registrado no município do Rio de Janeiro. Em alguns bairros, como no Jardim Botânico, na Zona Sul, não teve chuva durante o mês inteiro. A média de chuva não passou de 0,6 milímetros, segundo o Alerta Rio da Prefeitura. O Brasil tem sofrido com ondas de calor e bloqueios atmosféricos que afastam a chuva. Até mesmo durante o período em que aconteceram chuvas isoladas nos demais municípios da região metropolitana, na capital não caiu quase nenhuma gota. A falta de chuvas pode até deixar o mar com águas de Caribe, mas acaba aumentando a sensação de calor, pois são os temporais de verão que ajudam a aliviar a temperatura. A umidade que aumenta essa sensação tem estado de média a alta e é forte para causar grande sufoco, mas não o suficiente para romper o bloqueio e resultar em chuva. Bairros como Copacabana, Tijuca, Grajaú, Barra da Tijuca, Vidigal, Rocinha, Sepetiba e Jardim Botânico não receberam sequer uma gota de chuva neste mês. A diretora de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia do Jardim Botânico, Márcia Faraco, disse que a administração percebeu a diferença no estado das plantas, pois está muito seco. A irrigação do parque está sendo feita 3 vezes ao dia. Neste mês, excepcionalmente, está sendo molhado todo o arboreto. Foram pedidas 12 pipas d'água com 72 mil litros de água. Nenhum meteorologista se arrisca a prever quando a chuva virá para o Rio de Janeiro. O feriado, por exemplo, será de seca. A primeira quinzena do mês, que começa amanhã, tem previsão de chuva abaixo da média, ou seja, ainda não teremos as águas de março. E olha só, com tantas altas no preço dos alimentos, os bares e restaurantes estão enfrentando muitas dificuldades para assegurar o que é cobrado dos clientes. A situação é tão complicada que nos últimos 12 meses, em apenas 9% dos estabelecimentos, a tabela subiu pouco mais do que a inflação. O Anderson vai contar mais detalhes dessa história também. A alta dos preços dos alimentos, com destaque para os preços das proteínas, obrigou restaurantes e outros estabelecimentos a buscarem novas alternativas para continuar atraindo clientes com preços acessíveis, mas sem sair no prejuízo. Segundo o levantamento divulgado pela Associação de Bares e Restaurantes, 32% dos estabelecimentos optaram por não aumentar os preços nos últimos 12 meses. Por outro lado, outros 59% realizaram
realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e 9% ajustaram acima deste índice. Segundo o presidente da associação, Paulo Somuti, a estratégia adotada por alguns estabelecimentos de segurar os preços para não perder clientes tem os seus limites. Ele explicou que com o crescimento contínuo dos custos operacionais, a margem de lucro de muitos negócios ficou comprometida. A prévia da inflação de fevereiro, o IPCA 15, mostrou que no acumulado dos últimos 12 meses, a alimentação em domicílio registrou uma alta de 7,12%. Já a alimentação fora do lar apresentou uma alta menor de 6,92%. O que, para especialistas, expõe as dificuldades do setor de lidar com a inflação. Grandes franquias como Bob's e Mr. Fit também tiveram que se readaptar com os aumentos de janeiro, que afetaram o preço da carne bovina, dólar e de outros elementos da produção. Essas são apenas algumas das empresas afetadas em um período de inflação que vem afetando a todos. E o preço dos alimentos também é uma das maiores preocupações do governo atualmente. E não faltam ideias para segurar os aumentos. O que não foi encontrado até agora foi o consenso. Vamos ver. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião no Palácio do Planalto para debater soluções diante do aumento do preço dos alimentos. Estiveram presentes os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. A reunião não constava na agenda oficial do presidente e acontece em meio a preocupações do governo com a inflação dos alimentos, fator que tem impactado a popularidade de Lula, segundo pesquisas de opinião. O alto custo dos itens básicos tem sido apontado como uma das principais razões para o aumento da insatisfação entre os consumidores. Bom, a inflação de alimentos, ela persiste, em razão de alguns fatores essenciais. Como, por exemplo, tivemos um período de forte estiagem no ano passado, tivemos fortes queimadas, tivemos um atraso na plantação, principalmente da soja. O outro fator também preponderante para a inflação dos alimentos é o novo patamar da taxa de câmbio. Chegamos ali ao patamar de R$ 6,30. Hoje estamos trabalhando ali na ordem de R$ 5,82, que é uma taxa de câmbio muito elevada, considerando que os insumos para a produção são dolarizados. Então, enquanto não tiver essa regularização realmente da oferta, e uma redução do câmbio, essa inflação de alimentos deve persistir, mas sendo as principais causas, de fato, a estiagem, as queimadas, o atraso do plantio e agora os gargalos logísticos somado à elevada taxa de câmbio. Entre as propostas discutidas pelo governo para conter a alta dos preços esteve a possibilidade de taxar exportações de determinados produtos agrícolas. No entanto, nos bastidores, o ministro Carlos Fávaro teria manifestado insatisfação com a medida e chegou a cogitar deixar o cargo caso fosse levado adiante. Outra alternativa em análise é a redução de tarifas de importação de produtos como trigo e óleo de cozinha. Além disso, o presidente pretende se reunir nos próximos dias com representantes do agronegócio, da indústria de alimentos e do comércio varejista para buscar alternativas ao problema. Embora tenha negado qualquer intenção de deixar o governo, lideranças do agronegócio já se mobilizam para convencer Carlos Fávaro a continuar no ministério. O ministro, considerado um aliado fiel do governo, tem defendido que a taxação sobre exportações pode prejudicar o setor agrícola e gerar impactos econômicos negativos. Segundo informações de bastidores, Fávaro já comunicou a aliados políticos sobre a incerteza em relação ao seu futuro no executivo. E você vai ver a seguir, mais de 50 milhões de pessoas devem lotar as estradas no feriado prolongado. E ainda, indicações do filme Ainda Estou Aqui, da atriz Fernanda Torres ao Oscar, animam os brasileiros. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o segundo bloco, trazendo mais notícias para você.
E começa mais um feriado prolongado. A expectativa é que mais de 53 milhões de brasileiros lotem as estradas de todo o país para respirar um pouco melhor longe do dia a dia. O Congresso Nacional não poderia ficar de fora. Interrompeu todas as sessões que estavam programadas para a semana que vem e adiou o retorno para o dia 11, que cai em uma terça-feira, daqui a 2 semanas. Muitas pessoas preferem escapar das festas e viajar. Mas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o movimento nas estradas será intenso e os motoristas devem redobrar a atenção. Só no estado de São Paulo estão previstos mais de 2 milhões de veículos. Saindo da capital, quem ficar na cidade poderá circular melhor, porque o rodízio ficará suspenso até a quarta-feira, junto a outros serviços que mudarão o seu cronograma. As unidades de saúde, por exemplo, farão apenas atendimentos emergenciais e vacinações. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias também estarão fechadas e não realizarão atendimentos presenciais, compensações bancárias e outros serviços até quarta-feira. Em casos de emergência, tudo deverá ser feito nos caixas eletrônicos ou pelo aplicativo instalado no celular. E para quem é aposentado ou pensionista, com benefício acima de um salário mínimo, foi antecipado o pagamento do benefício deste mês, que estava marcado para os dias 10, 11 e 12. O INSS vai depositar o dinheiro nos dias 6 e 7. E neste feriado prolongado, muita gente aproveita para viajar. E um dos meios de locomoção que mais são utilizados é o carro. E saber se o seu veículo vai ir e voltar sem causar transtornos é essencial para uma boa viagem. Feriado chegando e muita gente aproveita para viajar. Mas antes de pegar a estrada com a família e amigos, é preciso ter alguns cuidados para não ter dor de cabeça em um momento que é para ser de descanso. Por isso, uma revisão no seu veículo é indispensável momentos antes de viajar. Mas afinal, será que os brasileiros checam o carro? Olha, eu faço aquela revisão básica, né? A gente olha pneu, fluido de freio, filtros, essas coisas. Eu costumo fazer sim. Uma vez eu deixei de trocar filtro e eu fiquei na mão sim, porque o carro começou a dar problema lá no destino, lá na praia. Aí eu tive que procurar um mecânico que não é muito de confiança, chamar seguro. E sim, já me deixou na mão. É importante a gente ficar de olho nessas manutenções básicas aí, que a gente costuma pensar, não vai acontecer nada, mas acontece. É necessário, né? Para a viagem ser mais segura, né? Uma vez que eu fui fazer uma viagem, acabei ficando na mão porque eu não fiz essa revisãozinha segura. Então, sempre quando eu viajo, trago no mecânico, revisão de pneu, água, óleo, tem que ter essa manutençãozinha, né? E o que um especialista tem a dizer sobre o caso? Então, um feriado prolongado, como tem muito trânsito e o carro geralmente esquenta muito, ele tem que ficar atento muito à parte de água do carro, óleo de motor, a suspensão, que é uma coisa muito importante, tem que estar certinho, bandeja, freio, pastilha, entendeu? Porque se o carro quebra na estrada, o transtorno é bem pior, ele gasta mais, acaba com o feriado da pessoa, tem que pegar guincho, entendeu? Fazendo uma manutenção correta, olhando vários itens, aí ele tem uma viagem segura. Viagem finalizada. Será que é preciso fazer outra manutenção? Após manutenção é sempre importante, porque quando você pega uma viagem longa, tudo, tem um desgaste do carro, o carro sofre um aquecimento. Então é sempre bom você manter o carro com a manutenção em dia, rigorosamente, tipo, de ano em ano você fazer uma revisão no carro, deixar tudo certinho para evitar gastos futuros. E o carro, como é um instrumento de trabalho, tem que ficar sempre em ordem, né? Sim, sempre que eu vou viajar, um mês antes eu pego o meu carro e faço uma revisão. Faço uma revisão completa do que precisa e, graças a Deus, por isso nunca fiquei na mão, não. Sempre concluí minhas viagens. E a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação nas estradas para garantir uma viagem mais tranquila para quem vai aproveitar o feriado prolongado. A velocidade e ingestão de álcool devem ser os principais focos dessa fiscalização. A previsão é que somente em São Paulo, 4.400.000 veículos deixem a capital rumo ao litoral e interior do estado até a quarta-feira. A estimativa é da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Nas rodovias do entorno da cidade de São Paulo, o fluxo fica maior e a fiscalização também aumenta. Por isso, é importante que os motoristas se preparem para uma viagem tranquila neste feriado.
E para reduzir o número de acidentes de trânsito e garantir a segurança viária, a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação nas estradas federais durante todo o período do feriado. Policiais rodoviários federais de todo o país vão intensificar a fiscalização ao longo das rodovias. O foco principal será o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e aos motoristas que insistem em dirigir após ingerir bebida alcoólica. A fiscalização será intensificada em trechos viários considerados críticos devido ao grande número de acidentes. Os agentes federais também atuam para coibir práticas de risco, como a não utilização do cinto de segurança, capacete aos motociclistas e dos dispositivos de retenção para crianças e o uso de aparelho de telefone móvel ao volante. Em nota, a PRF assegura que também vai reforçar as ações educativas e preventivas, aproveitando o aumento significativo do tráfego de veículos. Além disso, equipes especializadas atuarão no combate ao crime, como o combate ao tráfico de drogas e armas. E amanhã acontece a grande cerimônia do Oscar 2025. E os brasileiros estão mais engajados do que nunca na premiação, principalmente pelas indicações do filme Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres. Confira na reportagem mais detalhes sobre a cerimônia. A ordem de apresentação das categorias do Oscar será divulgada oficialmente só no dia da premiação, neste domingo, data em que os apresentadores da noite receberão o roteiro final da festa. Mas a especulação do público segue em alta, principalmente dos brasileiros, que esperam viver uma noite histórica e inesquecível, torcendo e vibrando pelo longa Ainda Estou Aqui e pela atriz Fernanda Torres. Mas em que momento as categorias aguardadas pelos brasileiros serão anunciadas? Normalmente, as principais categorias da premiação, como melhor filme, melhor ator e melhor atriz, são reservadas para o final da cerimônia. Mas a cada ano, a definição do que é ou não relevante acaba mudando conforme a mídia gerada sobre a cerimônia. Como aconteceu em 2020, quando a categoria de melhor ator ficou por último e Anthony Hopkins saiu com a estatueta. E em 2021, quando o melhor filme internacional, categoria geralmente anunciada no começo do evento, e melhor filme foram para o longa sul-coreano Parasita. Em 2025 é esperado que aconteça a mesma coisa, segundo a mídia norte-americana. Devido à grande repercussão da rivalidade entre Emilia Paris e Ainda Estou Aqui e o grande engajamento de Fernanda Torres, as categorias de melhor filme internacional e melhor atriz devem ficar para o final da grande cerimônia. O evento começa às 21 horas do horário de Brasília e do elenco do longa brasileiro, Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles são esperados na premiação. Bom, agora vamos falar de esportes, isso porque a janela de transferências do começo de ano no futebol brasileiro ficou marcada como a mais cara da história. Foram 1 bilhão e 700 milhões de reais em contratações. E os clubes que ficaram no topo dos gastos são Palmeiras e Botafogo. Cifras altas, jogadores de nome retornando. A janela de transferências do início de ano vem agitando o futebol brasileiro. Nunca se investiu tanto em aquisições de direitos econômicos como na primeira janela de 2025, encerrada na última sexta-feira. Os times da Série A contrataram juntos 183 jogadores, por um total estimado de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É o maior valor registrado na história em uma única janela. Os números exorbitantes muito se devem à dupla Palmeiras e Botafogo, que juntos foram responsáveis por mais de 800 milhões de reais, cerca de 46% do valor total. O time comandado por Abel Ferreira não poupou esforços e investiu 417 milhões de reais, além de protagonizar a maior contratação da história do futebol brasileiro, no último dia da janela. Após idas e vindas, o Verdão concretizou a chegada de Vitor Roque junto ao Barcelona, por mais de 150 milhões de reais. Já em General Severiano, para repor o elenco vitorioso de 2024, John Textor abriu os cofres e investiu 380 milhões de reais em reforços para o Botafogo. Nomes como Arthur, Nathan Fernandes, Jair e Elias Manuel chegam para somar ao elenco alvinegro. O grande destaque fica para o uruguaio Santiago Rodrigues, que custou 15 milhões de dólares e vem para suprir a vaga deixada por Almada.
E a contratação mais impactante do futebol brasileiro não poderia ser outra: Neymar. O jogador chegou sem custos após rescindir o contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Em 6 jogos pelo Peixe, Neymar já tem 2 gols e 3 assistências, mudando a performance e o astral do time da Baixada Santista. Mas e você, torcedor brasileiro? Gostou da janela de transferências do seu time? O ano está apenas começando e promete muito para os apaixonados por futebol. E a CBF já liberou a pré-lista de convocados da seleção brasileira para a data FIFA de março. Nomes como o do próprio Neymar, Hugo Souza, Oscar, Yuri Alberto e Wesley são algumas das novidades nessa lista de pré-convocados. Vamos ver. A CBF divulgou a pré-lista de convocação da seleção brasileira para a data FIFA de março. A lista conta com 52 nomes e desses, 18 atuam no futebol brasileiro. Em todas as posições há surpresas. No gol, Hugo Souza, do Corinthians, é a novidade. Entre os zagueiros, Léo Ortiz, do Flamengo, que volta à lista, e Murilo, do Nottingham Forest. Nas laterais, Wesley, do Flamengo, faz sua estreia na lista. Entre os meio-campistas, o nome mais aguardado, com certeza, é o de Neymar Júnior. Ao lado dele, temos um trio do tricolor paulista: Lucas Moura, Oscar e Alisson. E por fim, entre os atacantes, temos a volta de Endrick na lista, após marcar pelo Real Madrid, e alguns estreantes como João Pedro, do Brighton, Samuel Lino, do Atlético de Madrid, e Yuri Alberto, do Corinthians. O primeiro confronto será contra a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E na sequência viaja até Buenos Aires para enfrentar a Argentina às 21 horas no estádio Monumental. Os jogos são pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ocupa o 5º lugar das eliminatórias com 18 pontos, 7 a menos do que a líder Argentina. Bom, e hoje tem decisão pelo Campeonato Paulista. São Bernardo e Palmeiras brigam pela primeira vaga da semifinal hoje às 20h30, lá no estádio 1º de Maio. São Bernardo e Palmeiras se enfrentam pelas quartas de final nesse sábado. A decisão será na casa do São Bernardo, o estádio 1º de Maio. Os donos da casa tiveram um bom desempenho na fase de grupos e têm a segunda melhor campanha do campeonato. Apesar da derrota no último jogo do chaveamento, o São Bernardo tem um bom retrospecto jogando no estádio 1º de Maio. Já o Verdão deixou a emoção para o final e passou da primeira fase no sufoco. Os palmeirenses chegam animados para o duelo após as últimas 2 vitórias seguidas. E a torcida alviverde está eufórica, não só pelos últimos resultados, mas também pela ótima contratação que o clube fez. O atacante Vitor Roque, que já viaja amanhã para assinar contrato e ser apresentado em seu novo clube. Com isso, a torcida do Palmeiras espera fechar a semana com mais uma boa notícia, que é a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana e até mais.